Os economistas não apostam em mudanças drásticas com Gabriel Galípolo no comando do Banco Central. Luciana Verdolim. O novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, assume oficialmente o cargo com um desafio e tanto: manter a responsabilidade da política de juros sem desagradar o governo. O ex-presidente do banco, Campos Neto, foi duramente criticado pelo presidente Lula nos últimos 2 anos. No Congresso, também se viu insatisfação. O deputado Luiz Carlos Rauli alfineta o Banco Central, que, segundo ele, não tem feito o dever de casa como deveria. O crescimento econômico de 23 e 24, esse ano deve bater 3%. A taxa de câmbio está muito elevada, indevidamente elevada, né? No meu ponto de vista, o Banco Central atende mais o mercado do que a real política econômica brasileira. Entre os economistas, a expectativa é positiva, mas ninguém aposta em mudanças drásticas. O que deve mudar, na verdade, é que não vai ser mais possível responsabilizar o Banco Central por todos os problemas enfrentados pela economia brasileira, como explica o economista Jason Vieira. E com essas elevações de juros, também existe a possibilidade que, mesmo que corte um pouco menos, o louro de se cortar um pouco menos, por exemplo, 75, que ainda é uma elevação muito alta, fica para Galípolo. Só que o problema é o futuro. No futuro, se começarem as decisões, de certa maneira, se alinharem demais com o governo, o reflexo vai ser sofrido nas curvas de juros e, obviamente, tudo que se foi feito até agora se perde de maneira muito rápida. Pela sinalização já dada pelo Copom, a expectativa é de elevação dos juros, pelo menos nas próximas 2 reuniões. Ao ser perguntado se essa pressão será permanente, Pedro Paulo Silveira, por exemplo, disse acreditar que sim, que o Banco Central vai continuar sendo exigido no sentido de aumentar a taxa de juros. Ele vai continuar precisando subir a taxa de juros e isso vai ensejar uma reação por parte do PT, por parte de um segmento importante do governo, no sentido de ele não fazer uma política monetária apertada. A minha opinião é de que o Banco Central não pode ceder, porque se ele ceder, ele perde a capacidade de controlar o que resta de política monetária no Brasil. As expectativas inflacionárias estão subindo, o dólar continua subindo e sofrendo bastante pressão, vai ser um ano apertado em todo esse sentido. Se ele ceder a pressão, ele corre o risco de fazer um governo fracassado no Banco Central. E isso, provavelmente, o Gabriel Galípolo não quer. Então, eu acho que vai ser um ano de conflito novamente. Agora, em 2025, ainda há uma outra variável importante. A partir de outubro, inicia-se oficialmente o ano pré-eleitoral, o que significa, na avaliação de Maurício Nakamoto, mais pressão não só sobre Galípolo, mas também sobre outros indicados pelo governo para diretorias do Banco Central. Bem, a gente vai entrar no período de 1 ano anterior às eleições gerais de 2026 e nesse sentido pode ter também um impacto aí do efeito calendário sobre pressões sobre o Banco Central nas decisões de taxa de juros, o que coloca a necessidade do Banco Central novamente afirmar o comprometimento em ancorar ou reancorar a expectativa de inflação para patamares mais próximos do centro da meta. A expectativa geral, seja do mercado, governo, seja da oposição, é que mesmo indicado por Lula, Galípolo é um nome técnico. Por isso, a confiança é grande de que não haverá sobressaltos na nova gestão do Banco Central. Ainda mais se levarmos em consideração que ele votou favoravelmente pela elevação dos juros nas últimas reuniões do Comitê de Política Monetária. O próprio presidente Lula disse em dezembro que Galípolo o aconselhou a conversar mais e brigar menos. O presidente ainda garantiu que Gabriel Galípolo terá total autonomia à frente do Banco Central. De Brasília, Luciana Verdolim.